Nessa rápida aula eu vou te mostrar como é possível você começar a ganhar ações sem fazer novos aportes através do que eu chamo de trocas de ações na Bolsa de Valores. Então vem comigo. Antes de mais nada, eu quero alinhar com você o que a gente busca ao investir na Bolsa de Valores. Eu não sei você, mas no meu caso, o que eu busco é renda passiva. E quando a gente pensa em Bolsa de Valores, essa renda passiva ela vai vir através dos dividendos. Dito isso, qual que é a primeira coisa que deve vir na sua cabeça ao pensar em atingir a sua liberdade financeira mais rápido? Receber mais dividendos. E como que a gente consegue fazer isso? De maneira muito simples. Acredito que você já deve estar imaginando. A gente precisa ter mais ações. Afinal de contas, os dividendos são pagos por número de ações que você tem. Então, quanto mais ações, mais dividendos você vai receber. Com isso e alguns tombos que eu levei na minha jornada como investidor desde 2014 e desde 2017, trabalhando com investimentos ativamente, ajudando pessoas a investir o seu dinheiro, eu entendi que a melhor maneira de você ter sucesso na Bolsa de Valores é com uma mentalidade de ser um colecionador de ações. Porque pensa comigo, o que um colecionador faz? Ele busca acumular o máximo possível de um determinado objeto, aquele objeto que ele coleciona, seja esse objeto carros, seja esse objeto moedas antigas, figurinhas, bonecos. No nosso caso, a gente vai buscar colecionar ações e assim ao longo do tempo a gente vai construir um patrimônio que vai nos permitir chegar à liberdade financeira, ou seja, aquele momento onde a renda passiva gerada pelos nossos investimentos é suficiente para pagar o nosso custo de vida mensal. E quais são as duas principais maneiras que você tem para conseguir mais ações? Você pode comprar, que eu imagino que seja algo que você já faça e que é claro que é muito recomendável, isso você deve continuar fazendo, mas você pode também ganhar novas ações fazendo trocas de ações com o mercado, que esse vai ser o nosso tema da aula de hoje. Mas antes de eu te explicar como isso funciona, eu preciso garantir que a gente esteja na mesma página quando a gente fala de Bolsa de Valores. Por isso que eu trouxe aqui também uma explicação bem tranquila de como funciona a Bolsa de Valores. E aqui o negócio é o seguinte, a Bolsa de Valores surgiu para que empresas possam captar recursos de investidores. Então chega de um lado uma empresa que precisa levantar dinheiro, seja esse dinheiro para o caixa da empresa ou para o bolso dos sócios, o acionista controlador vendendo ações dele, e do outro lado estão os investidores, sejam eles pequenos investidores como nós, ou grandes investidores, empresas, fundos de investimento, investidores estrangeiros e etc. E aqui tem um ponto importante na Bolsa de Valores brasileira, porque aqui vão existir mais de um tipo de ação. Você já está acostumado em comprar ações, você já deve ter percebido isso e provavelmente já ouviu falar também que existem algumas diferenças entre os tipos de ação. Mas afinal, que tipos são esses? A gente vai ter, basicamente os principais são esses três aqui: ações ordinárias, as ON, que vão terminar com o final 3, ações preferenciais, que são as PN, que vão terminar com o final 4, e as UNI, as UNTs, que vão ter o final 11, aquele mesmo dos fundos imobiliários, então cuidado para não confundir. Você até vai ver por aí de vez em quando ações que terminam com 5 ou 6, mas esse é um tipo específico de ação preferencial que vai ser bastante similar à preferencial PN final 4, então nem precisa se preocupar. E qual é o ponto aqui? Esses tipos de ações têm algumas características peculiares de cada um. Por exemplo, as ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, então essas são as ações que o controlador da empresa vai ter, afinal de contas ele quer tomar as decisões. Pra gente isso não é muito importante, afinal de contas não temos tamanho suficiente para ser relevante nas empresas. Já as preferenciais de final 4, elas têm esse nome porque elas possuem uma preferência ao recebimento de dividendos, então elas costumam receber um pouquinho mais do que as ordinárias. Por isso até que você já deve ter ouvido alguém falar aí na internet que é sempre melhor para o pequeno investidor investir nas ações preferenciais com o final 4. Mas você já vai entender por que isso não é exatamente verdade. E por fim, a gente tem também as units, que são basicamente um combo das outras duas. Assim como você vai lá no McDonald's e pede um hambúrguer de batata frita, é exatamente isso que está aqui na unit. Ela vai ter dentro dela ações ordinárias e preferenciais. O que vai mudar de empresa para empresa é a proporção de cada uma. Geralmente temos uma ordinária e algumas preferenciais, pode ser uma, duas, três, quatro, vai de empresa para empresa. E só para refrescar a memória, olha aqui algumas empresas que têm mais de um tipo de ação sendo negociada na nossa Bolsa de Valores. A gente tem a grande Petrobras com PTR4, PTR3, tem o Bradescão, BBDC4, BBDC3, tem a Sanepar, por exemplo, SAPR11 e SAPR4. Esses aqui são só alguns exemplos, a gente tem muitas outras empresas com essa mesma característica aqui no Brasil. E agora eu te faço a seguinte pergunta: se eu tenho duas ações da mesma empresa, você concorda que elas deveriam ter a mesma rentabilidade? Elas podem até ter preços diferentes, afinal de contas elas têm características diferentes, mas a rentabilidade deveria ser a mesma ou muito parecida, afinal são duas ações da mesma empresa. Concorda comigo? Mas
apesar de a lógica, né, a teoria nos dizer isso, na prática a coisa é bem diferente. Peguei aqui alguns exemplos para você ver. Olha o caso de Petrobras, ao longo do ano aí de 2023. A gente tem um ano das duas ações, a linha azul é a PETR4, que subiu 83%, e a linha laranja, a PETR3, que subiu só 62%. Temos uma diferença aqui de mais de 20% entre duas ações da mesma empresa. É muita coisa. Quando eu percebi isso, eu fui investigar mais a fundo. E aí eu descobri que quando a gente olha para o curto prazo, a gente dá um zoom nesse gráfico, que eu trouxe exemplo do nosso Bradescão, em apenas 5 dias, olha como essas ações foram diferentes. Claro que a magnitude desses retornos é muito menor, afinal estamos comparando 5 dias e antes era um ano. Mas eu queria te pedir uma coisa, olha para esse gráfico e vê se você percebe um padrão nele. A gente tem a linha azul BBDC4 e a linha laranja a gente tem o Bradesco 3, ação ordinária. Percebe o seguinte? A gente tem essas linhas um pouco mais separadas, depois elas se juntam, depois elas separam e aqui azul que estava embaixo agora está em cima, depois azul vem para baixo, depois ela vai para cima, depois ela vem para baixo. E quando eu percebi esse padrão, eu fui tentar entender, pesquisar mais a fundo e fazer testes com o meu dinheiro para ver se isso se tratava de uma oportunidade que talvez estivesse passando despercebida para a maioria das pessoas. E foi aí que eu percebi o seguinte, olha aqui o padrão. Em alguns momentos eu tenho a ação ordinária mais valorizada do que a preferencial e depois essa situação se inverte, agora a preferencial está mais valorizada. E aqui embaixo se inverte de novo e depois faz mais uma troca e aqui novamente. E depois de analisar muitos gráficos de diferentes empresas, eu percebi que isso é um padrão muito comum e que essas duas linhas de Bradesco, em algum momento aqui na frente, vão se inverter novamente. Depois que eu percebi que isso era realmente um padrão onde tinha uma oportunidade de atuar ali e aproveitar uma certa ineficiência do mercado que provavelmente está passando despercebida para muita gente, eu desenvolvi um modelo matemático de fazer trocas de ações. Para isso eu uso um pouco de estatística para me ajudar, para que eu consiga ter mais segurança ao fazer essas operações. E olha só na prática como que isso fica. Aqui nessa planilha eu peguei só 2 dias de Bradesco para você ver que mesmo em prazos bem curtos, você é capaz de ganhar ações sem fazer novos aportes, aprendendo a trocar ações com o mercado. Acompanha comigo aqui esse exemplo. Vamos simular um capital inicial de 10 mil reais. E aí no dia 6, às 10h45, você foi lá e recebeu um sinal para comprar ações do Bradesco 4, porque ele estava mais barato do que o Bradesco 3. Você foi e com 10 mil reais, a 15,61, você conseguiu comprar 641 ações de Bradesco 4. Beleza? Até aqui tudo tranquilo. Então, seguindo nesse exemplo, às 11h30 do mesmo dia, você recebeu um sinal para trocar as suas ações de Bradesco 4 por Bradesco 3. E aí você vendeu o Bradesco 4, que estava a 16,26, e comprou o Bradesco 3 a 14,38. Você conseguiu comprar com esse dinheiro 724 ações de Bradesco 3, certo? Vamos seguindo então. O dia 6 continuou, aí beleza, o tempo foi passando, até que no dia seguinte, no dia 7, a 1h30 da tarde, você recebeu um sinal para trocar novamente as suas ações e sair do Bradesco 3 e ir para o Bradesco 4. Você pegou suas 724 ações, que estavam a 12,68, vendeu elas e comprou o Bradesco 4 a 14,31. O que acontece? Com esse dinheiro, mesmo com a ação do Bradesco tendo caído, você conseguiu comprar 652 Bradesco 4. Agora, percebe o que tem de legal nesse número? Você lá no começo, no dia anterior, você só tinha 641 Bradesco 4 e agora você conseguiu comprar 652. Olha só, em apenas um dia, fazendo 2 trocas de ações, você ganhou 11 ações de Bradesco. Você não teve que fazer um novo aporte, você aumentou a sua quantidade de ações sem colocar dinheiro novo no mercado. Isso daqui, se você converter para dinheiro, a gente está falando então que você ganhou 11 ações de Bradesco 4 que nesse dia aqui estavam valendo 14,09 cada uma, R$ 158,71 que você simplesmente ganhou do mercado por fazer as suas trocas de ações. É ou não é fantástico isso? E olha que ali eu só te mostrei apenas 2 dias e só olhando para Bradesco, né? Uma ação, a gente tem várias outras ações que se encaixam nessas mesmas características e que você pode fazer trocas de ações com elas. Quando você soma o efeito dessas operações ao longo do tempo, você tem um resultado impressionante. Dá uma olhada nisso aqui. Se você fizesse ao longo de todo o ano de 2023 trocas de ações apenas com Bradesco, vamos continuar no nosso exemplo aqui do Bradescão, você teria investido aqueles mesmos 10 mil reais, só que lá em janeiro você teria conseguido comprar 801 Bradesco 3. A ação estava negociando a 12,48. Aí o Bradesco foi, caiu um pouco, subiu um pouco, caiu mais um pouco e fechou o ano aqui perto dos 13, 15%. Porém, se você tivesse feito trocas de ações ao longo de todo esse período, você teria começado o ano com 801 ações e teria ganho ao longo de apenas um ano 325 ações de
de Bradesco 3. Olha isso, você começou o ano com 800 e terminou com 1.126, sem fazer novos aportes. Eu quero que isso fique muito claro para você. Não é que você foi comprando ações ao longo do tempo, você foi trocando ações com o mercado e assim você conseguiu ir ganhando ações sem ter que tirar dinheiro do bolso. Essas ações aqui, no final do ano, que estavam negociadas a 14,53, isso é um lucro para um investimento de 10 mil reais de espetaculares 4.722, 47% de lucro só nas trocas de ações. E você soma isso à valorização da ação. Então quem só investiu em Bradesco 3 ou só investiu em Bradesco 4 ficou aqui perto dos 15% no ano. Quem fez as trocas de ações com Bradesco conseguiu mais de 63% de retorno apenas em um ano. Isso investindo em uma empresa que é o Bradesco, gente, é um dos maiores bancos do Brasil e quiçá do mundo, onde você tem muita segurança no seu investimento, tá ali recebendo dividendos e juros sobre capital próprio todos os meses. Você não teve que fazer nada muito diferente, você não teve que procurar uma ação small cap que negocia ali super pouquinho, que tá ação escondida para você poder ter esse tipo de retorno. Investir numa empresa segura, um banco que na minha opinião é o tipo de empresa mais segura para você investir, né? Banco é o único lugar onde nunca tem crise. Você conseguiu mais de 60% de retorno no ano, ganhando ações do mercado, em operações que você faz sem ter que aportar dinheiro novo. Você pode pegar a carteira de ações que você já tem hoje e começar a fazer essas trocas de ações com o mercado. E assim você vai trocando e vai ganhando ações ao longo do tempo, sem ter que colocar a mão no bolso. E isso não funciona só com o Bradesco não. Para você aí que gosta de dividendos, gosta de empresas bem redondinhas, a gente tem um exemplo de Taesa. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só o que aconteceu com quem fez trocas de ações de Taesa também em 2023. Quem só comprou Taesa teve um retorno ali de pouco mais de 6, 5% no ano. Enquanto quem fez trocas de ações, como Taesa é uma empresa que dá para trocar quase toda hora, teve um retorno de mais de 100%. Nesse exemplo de 10 mil reais, você comprou lá em janeiro 308 ações de Taesa 11 e você terminou no mês 8 com 634 ações. Aqui a gente está falando que você ganhou mais de 300 ações de Taesa 11 sem tirar dinheiro do bolso. Ah, Gustavo, isso é fantástico, eu quero começar a trocar ações para ontem, não sei como eu não tinha descoberto isso antes, como eu nunca ouvi falar disso. Pois é, porque é uma estratégia que acho que está passando despercebida para a maioria das pessoas e agora chegou a hora da gente aproveitar esses retornos que estão aí no mercado para a gente poder pegar. Mesmo os grandes players não estão olhando para isso, está disponível principalmente para a gente que não investe tanto dinheiro assim. É muito fácil entrar e sair do mercado fazendo essas trocas com essas ações que negociam na casa de milhões, bilhões de reais todos os dias. E para você poder começar a trocar suas ações com o mercado e saber a hora de fazer essas trocas, que acho que é o mais importante aqui, o que eu quero te apresentar hoje é a oportunidade de você participar da comunidade de troca de ações. Que dentro dessa comunidade eu vou não só te ensinar como funciona essa estratégia, toda a base teórica dela e também aplicações práticas, mão na massa, a gente fazendo junto com a tela do computador aberta, te mostrando onde clicar, como também vou te mandar avisos em tempo real, direto na tela do seu celular, num canal do Telegram, para você saber qual ação que você deve trocar, em qual momento, em qual preço, você saber tudo mastigadinho, como fazer, para você começar a replicar amanhã, sem dor de cabeça. Além disso, eu descobri uma maneira de fazer essas trocas de ações no piloto automático, e vou te passar isso também, como que você faz para programar essas trocas de ações antes do mercado abrir, e aí você segue com o seu dia, vai trabalhar, vai para academia, vai passear, vai fazer o que você quiser, que se a oportunidade bater, o robô vai lá e executa automaticamente para você a troca de ação que você programou. Além disso, eu vou estar aqui, ó, todos os dias com suporte individualizado, se precisar, a gente faz uma ligação, videoconferência, para te ajudar a implementar essas trocas de ações, você começar a ganhar também as suas ações sem ter que tirar dinheiro do bolso, sem ter que fazer novos aportes. E como algumas pessoas já vieram me perguntar também, não tem estresse com o imposto de renda, você não precisa se preocupar com isso. O dinheiro que você vai ganhar fazendo essas trocas de ações, eu vou te mostrar como que você terceiriza toda essa questão do imposto de renda para você não ter dor de cabeça nenhuma, porque eu sei que honestamente é uma chatice, né? E se mesmo assim você ainda tá meio receoso, tá preocupado, não sabe se é para você ou não, eu te dou duas garantias para você entrar na comunidade de troca de ações agora. Primeira garantia incondicional de 30 dias. Entrou, testou as operações, assistiu as aulas, não gostou, não é para você, simplesmente pede sua garantia, vou te reembolsar todo o seu dinheiro, fica tranquilo, não tem estresse aqui. Ainda te reembolso corrigido pelo CDI. E uma outra garantia especial de 1 ano, de que se você entrar na comunidade e os lucros que você tiver com as suas trocas de ações não pagar o investimento que você fez para entrar na comunidade, durante esse 1 ano, eu vou te devolver todo o dinheiro que você pagou, me comprometo aqui, corrigido pelo CDI. Não quero que você tenha nem a preocupação do seu custo de oportunidade desse investimento. Eu quero que você entre aqui
esteja tranquilo para estar conosco dentro da comunidade e para começar a fazer as suas trocas de ações e começar a ganhar ações todas as semanas sem ter que tirar nenhum centavo do bolso. Se essa oportunidade faz sentido para você, clica nesse botão aqui embaixo que você vai ser direcionado para uma outra página onde você termina a sua inscrição. Assim que você finalizar, você já recebe um acesso no seu e-mail para entrar na nossa comunidade e lá vai ter tudo explicadinho, as aulas de como funciona a estratégia, de como que você entra no nosso canal do Telegram, como que você aciona a garantia se quiser, como que funciona o nosso suporte, tudo bem mastigadinho, bem fácil de entender. E se você tiver qualquer dúvida, pode contar comigo que eu vou estar do seu lado para te ajudar, pego na sua mão e te mostro como que você faz para começar a aplicar essas trocas de ações e acelerar de uma maneira exponencial a sua jornada rumo à liberdade financeira. Eu te espero dentro da nossa comunidade.